R$ 5 por cada time de futebol que você falar que começa com a letra C. Corinthians, Cruzeiro, CRB, CSKA da Rússia, Cosmopolitano, Campinense, Criciúma. Deixa eu lembrar o outro. Criciúma. Ai, agora me. Olha, aí como que foge da cabeça? Tem o de Minas, que é o Cruzeiro. Tem mais um. Santa Catarina. CRB, que eu falei. Acidente de avião. Chapecoense, foi 9. Tem mais um. Inglaterra. Chelsea. Qual que é o. Time do Nordeste, que é também estado. Que eu falei, o Ceará. Ah, boa. É o capital do Mato Grosso. Cuiabá. Aí, Cuiabá.